E o programa hoje começa, você que viu aí as nossas chamadas, né, que acompanhou a live que o Constantino e eu fizemos, você já sabe que hoje a gente começa em grande estilo. Está com a gente o jornalista Alexandre Garcia, de quem eu tive a honra de ser colega em duas emissoras, na Rede Manchete e na Rede Globo, e com quem trabalhei assim mais proximamente nos 6 anos que passei no Bom Dia Brasil. Cadê o Alexandre? Está aí o Alexandre Garcia, que honra, que prazer tê-lo aqui. Lacombe, Ana Paula, Rodrigo, boa noite a vocês. Um prazer muito grande estar em tão boa companhia. Mas como o Fiuza não veio, eu sou o número 4 hoje. Tá bom. Substituição no nível altíssimo, Alexandre. Muitíssimo obrigado, bem-vindo ao programa 4x4. Vamos começar, então, um papo aqui com o Alexandre Garcia, antes de entrar nos tópicos que a gente tem selecionados para hoje. Alexandre, eu tenho 33 anos de jornalismo, você tem bem mais do que eu. Tem algum termo de comparação, assim, na história do Brasil e do mundo, para o que a gente está vivendo? Com tanta agressão à liberdade de expressão, ao livre pensar, à liberdade de opinião. Você imaginou que nessa altura da nossa vida viveríamos algo assim? Olá, como dia 9 de dezembro deste ano, a nossa turma vai fazer 50 anos de formatura de jornalismo na PUC. E nesses 50 anos eu não vi nada igual. Nada igual. Ainda hoje estava almoçando com um oficial da Força Aérea Britânica, da Royal Air Force, e ele me contava que as coisas lá estão igualzinhas. Me falou da BBC em especial, né? Que é uma coisa incrível. Se você sair daquele trilho que foi posto lá, né? E na Inglaterra, a Inglaterra é terra do George Orwell, né? Parece que o George Orwell, no 1984, que ele fez nos anos 60, foi profético, e estão seguindo assim ao pé da letra as coisas. É incrível. O grito de liberdade, hoje de manhã eu falei para monges beneditinos, né? Libertar, libertar, como estavam gritando nas ruas da Itália, né? A gente tem que gritar liberdade no mundo de hoje, porque a liberdade está sendo cerceada de cima a baixo, né? Desde o Supremo até o sujeito que faz a patrulha ideológica nas redes sociais. É uma coisa incrível. As pessoas não querem exercer sua própria liberdade. Eu não entendo. Eu não estou falando em consenso, não. Eu estou falando em dissenso, que a gente possa divergir, que a gente possa ter opiniões contrárias, que possamos ter o contraditório. Isso é muito, muito saudável, né? Mas parece que as pessoas querem se fechar num totalitarismo estilo soviético. Eu não sei o que está se passando, se foi uma catequese muito bem feita na escola, dessas gerações que hoje estão aí na mídia, em tantos outras funções, né? Mas eu nunca vi nada igual, nunca vi. É uma tristeza. Costa, você. Alexandre, em primeiro lugar, um grande prazer tê-lo aqui. Eu cresci vendo jornalismo de credibilidade, onde o seu nome, por exemplo, era exatamente sinônimo disso. Confiança, numa reportagem bem feita, num trabalho de casa que buscava a verdade e os fatos. E eu peço até desculpa aos nossos telespectadores por trazer isso aqui, mas nós vimos essa semana uma revista, né, que tem um certo nome, uma trajetória, da qual, inclusive, eu já fui colunista. E hoje eu me envergonho disso. Estampando na capa um Jair Bolsonaro, presidente, como um nazista, e chamando praticamente 58 milhões de brasileiros quase de apoiadores do nazismo. Né? A pergunta que eu vou te fazer é muito direta, Alexandre. Eu não sou jornalista, muita gente me chama assim, eu sou de formação economista. Você acabou de mencionar que vai fazer 50 anos de formado. Ainda dá algum orgulho falar jornalista ou daqui a pouco tem que começar a apagar isso do currículo, porque tá feia a coisa, né? Olha, eu começo criticando vocês mesmo por pôr essa capa aí. Estão fazendo propaganda para uma revista que, meu Deus do céu, não merece isso, né? Então, eu vou evitar, inclusive, citar o nome dela, porque nós estaremos fazendo propaganda se falarmos dela, né? Eu vi um vídeo que uma pessoa gravou na esquina da Doc Lobo, eu não lembro agora, em São Paulo, foi à banca, comprou todos os exemplares que havia e rasgou. Aí um amigo meu me chamou a atenção de que
que a revista está tão frágil, tão fininha, que foi possível rasgá-la inteira com a maior facilidade. Eu não sei por que isso é um suicídio. Parece que a pessoa decide assim, vamos acabar com o jornalismo, eu vou inventar uma capa com a cara do Adolfo. No meu tempo de criança, a gente chamava de Adolfito, porque eu ainda sou contemporâneo da Segunda Guerra Mundial. A gente achava graça. Eu via minha mãe achando graça do bigodinho, do cabelinho na testa. Agora, qual o motivo? Sem nenhuma razão. Ao contrário, se fosse uma certa pessoa de um tribunal aí, talvez a gente pudesse aceitar, porque prende as pessoas sem o devido processo legal, prende por obra e graça da sua própria vontade, passa por cima da Constituição. Isso é característica de totalitarismo. Agora, o que eu tenho visto é o presidente da República se curvando a tudo isso sem apelar para nenhum ato autoritário. Então, estão tentando impor, através de uma revista que deve estar sendo lida aí por muito pouca gente. Eu acho que a gente que está nas redes sociais tem bem mais audiência que essa revista, está no fim. E eu acho que a gente nem deve falar nela, porque é tão ridículo isso, é tão feio o que fez, é tão agressivo, é de uma agressividade assim, que provoca até, eu imagino que tem gente aí que é contra o presidente da República, mas fica solidário ao presidente pela forma com que ele foi tratado por essa revista. Ana. Alexandre, primeiramente, boa noite. É uma honra imensa ter você aqui com a gente. Eu que muitas vezes entrei em casa fazendo barulho e o meu pai pedia para a gente, fica quieto que o Alexandre está falando, precisamos ouvir. Então, é uma honra muito grande ter você aqui, estar aqui do seu lado essa noite. E, dentre tantas reportagens, tantas décadas aí cobrindo não só o Brasil, mas o mundo, você cobriu tantas guerras também, cobriu a própria queda do muro de Berlim, ele está bem aqui, atrás de mim, Mr. Gorbachev, tear down this wall, o 40º presidente norte-americano Ronald Reagan, um homem de coragem. E você que cobriu tantos eventos como esse, por exemplo, porque a nova geração deve achar a queda do muro de Berlim, deve achar que o muro caiu de velho, que o muro caiu como um celeiro velho, que não deve entender realmente o trabalho minucioso ali de décadas de personagens como Reagan, Thatcher, João Paulo II, o trabalho que eles fizeram para que o muro viesse, de fato, aí abaixo e o comunismo também. Você acha que, dentro de um conceito histórico, é exagero nós compararmos alguma coisa desse passado soviético, do muro separando as pessoas, com o que nós estamos vivendo hoje? Você traria alguma comparação histórica? Bom, eu fico lembrando do pano aqui, Será que isso não é um muro que estão querendo pôr entre a gente e o mundo? Entre a realidade e nós? Aí o Dr. Freud aqui pode explicar melhor. Agora, temos que lembrar do Ronald Reagan. Ele forçou a União Soviética a acabar. Ela não conseguiu aguentar a Guerra nas Estrelas. E mais, eu devo dizer o seguinte, durante 70 anos, o regime soviético teve poderes divinos, porque teve poderes de vida ou morte sobre as pessoas. E ainda com poderes divinos, não conseguiu resistir. Não conseguiu. Eu lembro que subi o Muro de Berlim, uma ocasião, ainda havia as duas Alemanhas, as Berlim separada, com um deputado socialista do meu estado, Cândido Norberto. Ele era radialista, a gente era amigo. E aí eu lembro que mostrei para ele, Cândido, dá uma olhada no lado de lá, a gente subiu numa espécie de andaime que tinha ali, para ver o outro lado. Veja o lado de lá e veja o lado de cá. Ele olhou e viu aquele cinza. E para o lado de cá viu aquelas luzes. Eu disse, e aí, o que você acha do seu regime? Ele me olhou e disse, cala a boca, assim não tem graça.
Pois foi isso que as pessoas constataram, né? Agora, o incrível de hoje é que as pessoas querem aquilo. Querem aquilo que não deu certo durante 70 anos. Eu tive, logo depois da queda do muro, eu fui a Dresden, a Florença do Elba, aquela coisa maravilhosa que hoje está reconstruída depois de destruída completamente pelos ingleses e americanos, né? E eu fui entrar no McDonald's. O que me chamou a atenção é que os alemães do lado de lá não conseguiam fazer o troco, não conseguiam fazer sanduíche, a fila era imensa. O regime tirou a capacidade dos alemães, né, daquele lado, de serem balconistas, de servirem um sanduíche, de serem caixa. Quer dizer, é uma coisa assim que tira a capacidade das pessoas. E, no entanto, muita gente aqui finge que não vê isso, finge que não vê Cuba, finge que não vê Venezuela, né? E continua insistindo com isso, né? Eu fiquei chocado nessa semana que passou com o ataque do MST à sede da Associação Nacional dos Produtores de Soja, onde funciona também a Associação dos Produtores de Milho, onde funciona o canal rural de televisão. É um ódio terrível para destruir coisas. Destruíram lá no Recife 500 casas que estavam prontas para serem entregues, casas populares. Então, a destruição, o negacionismo, sim, né? O planisfério é de um outro lado, que vê as coisas de uma maneira assim tão plana, que não aceita os fatos históricos, como esse que você citou, Ana Paula, da queda do Muro de Berlim, que caiu porque não aguentaram, porque os alemães não aguentavam mais, os alemães que davam a vida para fugir de lá, né? As novas gerações que não estão com isso foram catequizadas de tal forma, gramscista, nas escolas, que acham que isso é uma utopia, que é uma invenção, né? Elas substituem essa história verdadeira por outras invenções. Essa é que é a dificuldade que a gente encontra hoje, de cabeças feitas, de verdades absolutas, que não existe verdade absoluta, nós todos sabemos, né? E, infelizmente, é isso. Então, para responder o que você está me perguntando, continuam pondo muros, de alguma forma, a nos separar, muros irracionais, como foi o muro que separou as duas Alemanhas. Alexandre, falaremos daqui a pouquinho, tá? É o nosso segundo tema desse vandalismo do MST lá em Brasília. Só para deixar assim, uma invejinha boa no Constantino e na Ana Paula, bom, eu fui apresentador de esporte do Bom Dia Brasil por 6 anos, o Alexandre Garcia era o comentarista do jornal em Brasília, e eu adorava, bom, nada pessoalmente contra o Chico Pinheiro, temos opiniões políticas completamente diferentes, mas eu gostava muito quando o Chico Pinheiro estava de férias, ou estava de folga, ou tinha algum problema, não podia fazer o Bom Dia Brasil, e o Alexandre ia de Brasília para o Rio para apresentar o jornal, e não só era um prazer trabalhar com ele no estúdio, como era um prazer tomar café da manhã depois do programa, depois do jornal com o Alexandre Garcia. Adorava, era bom demais. Mas falaremos do MST daqui a pouquinho, Alexandre.